Nós damos graças a Deus pelo privilégio, mais uma vez, estarmos reunidos ao nome do Senhor Jesus para servir ao nosso Deus. Estou esperando que o secretário trazer aqui. Ontem nós tivemos o privilégio de falarmos um pouco sobre o Natal, e hoje nós não vamos falar sobre o Natal, apesar que o plano era esse, dos irmãos. Mas eu, orando ao Senhor, Ele me deu uma indicação diferente, então eu vou seguir a orientação do Senhor. Eu espero que todos possam compreender, E se o Senhor falar ao seu coração, responda, Não fique quietinho, deixando o tempo correr, não. Se você não é salvo ainda e precisa da salvação, então tome uma posição. Aí onde você está, no seu lugar, faça uma breve oração ao Senhor, diga a Ele o que o seu coração sente, Diga a Ele que você quer essa salvação tão preciosa, que muitos já alcançaram pela fé no Senhor Jesus, e você também pode alcançar, Então pensa nisso, e quando nós estivermos já terminando a nossa reunião, você já poderá estar sentindo no seu coração o gozo da salvação de Deus, algo tão precioso para todos nós, O tema é esse aí, Esta foi a sua vida. Nós vamos então passar devagar, E você vai analisando tudo o que está sendo demonstrado e ao mesmo tempo examinando a sua vida, se você vai ter o mesmo destino daquele homem ou se vai ser diferente, Então pensa nisso, porque é de fato muito importante, Eu espero que todos entendam. Uma vida na eternidade sem conhecer Cristo e a salvação. Essa é, na verdade, a apresentação que vai passar, Aí você observa o que aconteceu na vida desse homem. Por que ele está sem salvação? Por que ele está perdido na eternidade? E quem sabe você não queira ter esse mesmo destino. E hoje o Senhor está aqui conosco, E você pode abrir o seu coração a Ele, aceitá-lo como seu Salvador, para ter um destino diferente da destina de quem nós vamos agora estar apresentando, Uma vida na eternidade sem conhecer a Cristo e sem salvação. É claro, Ontem nós falamos que Deus preparou um corpo, para o Senhor Jesus. E na verdade Ele tinha um corpo humano. Ele sentia tudo o que nós sentimos, E com esse corpo humano, Ele foi à cruz, tomou o nosso lugar, morreu por nós, para nos salvar. E nós temos que não só entender isso, Mas temos também que tomar uma decisão. A decisão nossa vai mudar o nosso destino na eternidade. Eu queria que vocês observassem bem os passos que nós vamos seguir aqui, e pensando na sua vida, se você está vivendo igual esse homem, E como será então o seu destino? Pensa nisso, irmãos, irmãs, ou homens, mulheres, todos que aqui estão, Nós vamos então avançar um pouco, Em Lucas 2, 12 e 19, nós temos essas palavras. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. É bem interessante, irmãos? Esse texto da palavra fala de um homem que já tinha muitos bens, a sua terra produziu muito mais, E então ele tomou
uma decisão, né? Ele fez celeiros maiores, ele recolheu todo o fruto naqueles celeiros, e depois, quando ele viu que estava tudo assim guardadinho, ele falou: tens muitos bens para muitos anos, né? Descansa, come, bebe e regale. Como se a nossa vida aqui fosse só comer, beber e dormir, né? Então nós precisamos acordar e acordar em tempo, né? Isso é muito importante, né? O Fusquinha ali é porque é um carro assim muito, né, atual. Essa mensagem nós já distribuímos muito, nós tínhamos e temos folhetos deles, né, dessa história, e nós já distribuímos bastante, e pode ser que alguém até se converteu através dos folhetos, mas hoje eu senti que deveríamos pensar sobre isso, né, e nós vamos então continuar observando, né? Em Lucas 12, 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí nós voltamos o nosso pensamento desse homem, não é? Que, na verdade, a sua fazenda produziu muito, e ele resolveu derrubar os celeiros, fazerem maiores, recolheu todo o fruto ali, não é? E depois de recolher tudo, ele disse: alma, você tem depósito, bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, né? Não é isso que o homem quer. O homem quer ter bastante recurso, quer ter uma folga para ele viver muitos anos sem precisar se preocupar, não é? Mas ele está pensando na vida aqui. Ele está pensando que vai viver muitos anos aqui. Ele está pensando que a vida é só essa, não é verdade? E talvez você esteja pensando a mesma coisa, mas hoje o Senhor quer te advertir, quer te acordar para essa realidade, não é? Então pensa bem nisso, na verdade. O que Deus falou? Deus falou louco. Mas ele não era um homem sábio aos nossos olhos? Um homem que tinha uma boa fazenda, que produzia bastante, mas que ele fez produzir mais, derrubou celeiros, fez maiores, recolheu todo o produto ali, não é? E ficou achando que estava tudo bem, não é? Ele estava tranquilo. Mas o Senhor falou louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Não era para ele não, né? Porque nessa noite ele ia morrer. Então de que adiantava aquele celeiro cheio? De que adiantava toda a riqueza que ele estava tendo, não é? Não adiantava nada, ele ia morrer naquela noite. O Senhor falou: esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Às vezes nós não temos um celeiro, né, cheio de produtos, né? Mas nós temos no coração o mesmo sentimento desse homem. É trabalhar, é correr, é ajudar, não é assim? É isso? Aí nós achamos que vai dar certo, né? Achamos que somos sábios, né? Mas o Senhor olha para nós e fala: louco. Louco por quê? Porque está pensando só nas coisas terrenas. Não está pensando na salvação da sua alma. Não está pensando no futuro além dessa vida aqui. E às vezes, irmãos, isso é muito comum entre o próprio povo que se diz o povo de Deus. Então nós precisamos lembrar, né? Nós não somos sábios. Nós estamos batalhando para ter dinheiro, para ter posse, para ter aquilo, mas o Senhor olha para nós e fala louco, né? Louco porque o nosso pensamento é só aqui. Nós não estamos entendendo que nós estamos de passagem aqui, que nós vamos para a eternidade. Nós precisamos de quê? De salvação. Precisamos de ter vida eterna. Isso é importante, irmãos. Então nós temos que lembrar isso, não é verdade? Agora vocês vão observar bem o que aconteceu com esse homem, né? E aprender a lição.
Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quantas vezes você vai morrer? Uma só, né? O texto fala, né? O texto está dizendo, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso, o juízo, na verdade. E esse texto, irmãos, é muito importante para o nosso pensamento, não é? Porque nós vivemos num mundo cheio de ilusão religiosa. E nós temos que tomar cuidado com isso, não é? Quando você lê isso na Bíblia, porque esse é o texto da Bíblia, Hebreus 9, 27. Acontece, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, né? Vindo depois disso, o juízo. Isso ele joga por terra duas doutrinas que é muito comum nas religiões e que nós precisamos sempre pensar nisso, na verdade.